Sejam bem-vindos ao canal Em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre fontes de água. E antes disso, quero falar para vocês que eu quero fazer vídeos de forma mais aberta para vocês, de forma menos formal, tá? De forma menos formal. Porque eu não tenho muito tempo de editar os vídeos, na verdade eu tenho quase nada de tempo. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Antes de publicar o vídeo, eu ouço ele todinho e eu fico muito atenta aos mínimos detalhes, né? E daí eu já começo a achar isso não e aquilo não. E acabo por não publicar os vídeos que às vezes tem um conteúdo muito bom, mas por causa, né, dessa questão do meu perfeccionismo, que eu tenho que trabalhar, né, em mim, eu acabo por não publicar. Então eu decidi, né, que eu vou fazer assim mesmo. Não leve em conta meus cacuetes, às vezes, né, verbais. A gente acaba repetindo palavras, mas o que importa é o conteúdo, né, irmãos, tá? E por que eu vou falar de fontes de água? Bom, nós temos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, a água é um dos elementos mais citados desde Bereshit até Apocalipse, desde Gênesis a Apocalipse. E a água, irmãos, ela é essencial, né, para a vida de todos os seres vivos, todos, desde plantas, animais, seres humanos, né, e o nosso corpo humano, ele é composto de mais de 70% de água, né? A função da água para nós é ajudar a hidratar, levar nutrientes como oxigênio, sais minerais até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina. No livro de João, né, no capítulo 7, no verso 38, 39, diz assim, e a Yahushua falando, né? Yahushua que está falando. E no último dia, o grande dia da festa, Yahushua pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Vamos ver as versículos correspondentes, diz assim, Ezequiel 47:1. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, o templo, né? Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. Zacarias 14:8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental, no verão e no inverno sucederá isto. Então, Yahushua, né, está dizendo que quem crê nele, né, rios de água viva correrão do seu ventre. Porque ele é esta fonte de onde jorra essa água viva, né? O que é uma água viva? A água viva ela é chamada uma água que sai de uma fonte, tá? Diretamente de uma nascente. Isso que se chama água viva. E conforme a gente viu ali no livro de Ezequiel, essa fonte dessa nascente, ela vem diretamente do trono de Yahweh, né? Que é Yahushua. Ele é essa fonte de onde jorra a água viva, a água que nos traz vida, somente através de Yahushua, conhecido como Jesus no meio cristão. Então, não existe água viva em outro, né, em outra pessoa, a não ser na pessoa do Mashiach Yahushua, certo? Então, se você buscar em outros meios, outros lugares, outras fontes, a água não vai ser viva. E se ela não é viva,
ela é uma água estagnada, uma água parada. A água parada, ela não é uma água viva, tá? Ela tá ali sem movimentação, sem oxigenação. O oxigênio, né, além da água, são elementos essenciais para a vida. E a água viva, ela proporciona, se você for numa nascente, né, aquilo gera muito movimento, aquela nascente ao cair, a água ela vai gerando movimento e esse movimento da água vai gerando oxigenação na água, né? E esse oxigênio é essencial para a vida, né? De peixes, de todos os animais que vivem, né? Seja rios, sejam mares, enfim. E nas Sagradas Escrituras nós temos inúmeros versículos que falam sobre água. Nós não vamos falar de todos eles, irmãos, porque senão não vai dar tempo, porque a essência, né, do que eu quero falar hoje para vocês é de duas curas que aconteceram durante o ministério do Mashiach, tá? Vamos falar primeiro de João, no capítulo 5, verso 1, vai falar da cura de um paralítico de Betesda. Nós vamos ler e depois eu vou fazer os comentários. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Yahushua subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Na verdade, em hebraico é Beit Hesed, tá? O que é Beit? Beit é casa, Hesed é misericórdia, então casa da misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Yahushua, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Yahushua disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era Shabat. Bom, vamos fazer alguns comentários então. Yahushua estava ali em Jerusalém para uma das festas, né? E ali ele fez muitos milagres, sabemos, né? É só você fazer a leitura dos evangelhos, você vai ver quantos milagres ele fez. A questão aqui do tanque, eles chamam Betesda, né? Que é Beit Hesed, aqui diz, João cita que ele tinha 5 alpendres, tá? E isso foi feito escavações e realmente foi comprovado, porque como sempre a ciência duvida, né, das Sagradas Escrituras, e os arqueólogos escavando comprovaram a questão, né, de justamente como João cita essa localização do tanque de Betesda. Ali então diz que havia muitos enfermos neste lugar esperando o movimento da água, tá? Então havia não sei se era uma fábula, algo assim, que dizia que quando as águas se movimentavam, certo? As pessoas entravam na água e eram curadas. Só para fazer um complemento, Jerusalém sempre foi muito misturado de povos, tá? Nesse tempo aí já de Yahushua, né? Havia muitos povos misturados, né? E havia os costumes babilônicos, gregos, romanos, enfim. E nessa época os romanos estavam dominando e eles tomaram conta para principalmente as fontes de água, né? Para os seus próprios usos, né? E conforme eu tive pesquisando,
nessa fonte chamada de Betesda, né, nesse lugar, foi encontrado imagens do aquele deus símbolo da medicina, né, Esculápio, ou Asclépio, é o mesmo deus, né, entre aspas. Foi encontrado justamente neste lugar. E ele é um deus grego, que é chamado deus da cura, né? Então foi achado imagens deste deus neste lugar. E a questão do movimento das águas, é como se fosse nessas usinas hidrelétricas, né? Eles abriam algumas comportas, acho que se chama, né? Abriam e jorrava de vários níveis aquela água, e esse jorrar da água fazia movimentar essa água. Nós sabemos que a nossa mente, irmãos, ela produz justamente o que a tua mente pensar, o que tu produzir na tua mente, acontece, tanto para o bem quanto para o mal. Foi feito experimentos, né, com pessoas, 2 grupos de pessoas, para eles comprovarem a influência mental das pessoas sobre a sua cura, sintomas, né? E eles deram um placebo, no caso, para os 2 grupos, tá? O que é um placebo? É uma pílula de farinha, não tem propriedade nenhuma. Então, para as 2 turmas de pessoas, eles deram placebo. Só que para o primeiro grupo, eles disseram que era um comprimido muito caro, e que eles, né, que teria sim uma eficácia e tal. Para o outro grupo, eles deram o mesmo placebo, só que disseram que era um comprimido baratinho, de pouco valor. O que aconteceu? Quem recebeu aquele placebo que foi falado que era um produto muito caro, relataram que ficaram bem melhores, que passou as suas dores, se sentiram melhores. No outro grupo, que era o comprimido barato, eles disseram que pouca coisa tinha sentido de melhora. Então, isso foi comprovado a influência da mente, porque na nossa mente, quando alguma coisa é cara, um remédio caro, automaticamente você pensa que ele é de alta tecnologia, né? Enfim. A mesma coisa aqui, irmãos. A gente vê como é que se diz? Misticismo, né? Essa crença deles de que quando movimentava as águas, eles diziam que era um anjo que vinha movimentar as águas e que eles entravam e recebiam a cura. Eu acredito, pelo poder da mente, que eles tinham isso em mente, que realmente eles entrariam na água e receberiam a cura, eles recebiam a cura. Só que eles estavam entrando em águas, não eram águas vivas. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Não eram águas vivas. Não era uma água que procedia do trono do Todo-Poderoso. Era uma água que era consagrada a outro Deus. Ali existia, então, uma idolatria, um paganismo. E este homem que é citado, né, que há 38 anos estava ali neste poço, a palavra diz que ele estava há 38 anos neste poço, não diz que ele estava enfermo há 38 anos, certo? Ele poderia, desde que nasceu ou há mais tempo, estar enfermo. Ele pode ter buscado a cura em vários outros lugares e não achou, e há 38 anos ele poderia estar naquele poço. São coisas que a gente vai pensando na mente da gente. E além dele ser um paralítico, né, eu imagino que nesse lugar as pessoas não se importavam umas com as outras porque queriam a própria cura, não iriam perder a oportunidade de se curar para ajudar o outro, né? Então não havia nenhum tipo de empatia entre um e outro. Então ele estava ali totalmente à mercê da boa vontade de alguém
do movimento das águas para ser curado. Então, vários aspectos ele estava dependente ali, né? E ele esqueceu que a única dependência dele deveria ser do Todo-Poderoso, né? Em quem ele deveria esperar a cura dele não era num movimento de água, não era de alguém vir ajudar, mas sim dependência total e exclusiva ao Todo-Poderoso. Então, quando Yahushua chega naquele poço, eu imagino que ali tinha doentes de vários povos, de várias crenças, né? Ele chegou ali para este homem, provavelmente, isso não diz a Bíblia, eu estou imaginando que fosse um judeu, tá? E estava ali desviado, porque um judeu, ele não poderia estar tendo crenças em outro Deus, né? Inclusive isso faz parte dos 10 mandamentos, não terás outros deuses além de mim, certo? Então, ele chega diretamente para aquele paralítico e ele diz que ele sabia, é óbvio, né, o estado deste homem, mas mesmo assim ele chega e pergunta para ele: você quer ficar são? E ele faz essa pergunta várias vezes. Quando chega o cego lá para pedir para ele que cure ele, imagina, Yahushua estava vendo que ele era um cego, né? O que queres que eu te faça? Né? E ele disse: eu quero ver. Então ele espera de nós uma atitude de dizer: sim, eu quero a água viva. Eu não quero mais essa água parada, estagnada. Eu não quero mais essa cura que não provenha de ti. Eu quero a água viva que jorra do trono de Yahweh. E ali ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo, veja bem a palavra, logo, aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Depois aqui no verso 14 diz que depois Yahushua encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, o que eu entendo que nesse não peques mais é justamente com relação ao pecado mais cogitado nas Sagradas Escrituras, o que mais nos afasta do Todo-Poderoso e o que mais entristece a Ruach HaKodesh, que é o pecado da idolatria, chamado de adultério espiritual. Então, esse pecado, ele diz: não peques mais, não busque outra fonte, não busque outra água. Eu sou a água viva que jorra do trono do Todo-Poderoso. Então, essa foi a relação quando ele disse: não peques mais. Depois ele faz outra cura que está no livro de João, no capítulo 9, que ele cura um cego de nascença. Vamos ler? E passando Yahushua, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Yahushua respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Yahweh. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Essa palavra Shiloar, né, vem da raiz shalar, é justamente o enviado, né? O enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Veja bem a diferença. Deixa eu só ver quais são os versos que tem aqui. Em 2 Reis 5,10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado.
João 11:37, alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Bom, a água, então, ela sempre tem uma referência, mesmo no Tanar, né? Sempre ao Mashiach, certo? Então, no Tanar, que é conhecido como Antigo Testamento, a gente vê do início ao fim referências ao Mashiach. Então, o tanque de Siloé é justamente o contraponto do tanque de Betesda. No tanque de Siloé, inclusive, ele provém as águas de Siloé, que inclusive depois nós vamos ver em Isaías 8:6, da fonte de Guion, né? Eu tive fazendo uma pesquisa. Essa fonte de Guion, ela vem diretamente de rochas, né? Interessante isso, né? Porque a palavra fala, né? Que o Yarro é a nossa rocha e a Rushua é a pedra principal, né? E nós somos as pedras vivas. Eu tenho um vídeo falando sobre pedras vivas. Então, de Guion corre a água até e escorre no tanque de Siloé, né? As águas de Siloé, conhecido como águas de Siloé. Então, ali são águas vivas, porque ela procede de uma fonte, de uma nascente, que em Isaías 8:6, vamos para lá, diz assim: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente, tá? Então, mais uma vez, Isaías, né, fazendo essa relação, ele quer dizer que desprezou águas, verdadeiramente águas? Não, desprezou ao Mashiach, desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, tá? Então, quando a gente ouve falar sobre águas de Siloé, é a referência ao Mashiach, certo? Existia o tanque de Siloé, sim. Existia a fonte que corria de Guion, sim, mas a palavra faz essa referência, faz essa correlação, tá? De águas vivas. No tanque de Siloé havia águas vivas, uma água pura, sem idolatria, sem adultério espiritual, tá? Então ele manda este cego ir e se lavar nas águas de Siloé. Interessante, né, irmãos? Eu me lembro que eu já vi várias pregações sobre o paralítico no tanque de Betesda, mas eu nunca ouvi uma pregação, né, falando que nesse tanque havia paganismo, era um local de curas pagãs, certo? E por isso que esse homem estava ali há tanto tempo sem ser curado. Sem ser curado. E as pessoas que entravam no tanque, não é porque aquele deus Esculápio, Asclépio, as curou, não, porque a sua própria mente, acreditando na cura, fez com que fossem curados. A fé deles na cura, entendem isso? Então, quando diz, né, o anjo do Senhor, nós temos que entender que as traduções passaram por muitas mãos passaram as traduções. Então, às vezes, no hebraico, tem significados diferentes do que é para nós, por exemplo, e os tradutores fazem uma confusão com relação a colocar no papel o verdadeiro significado daquilo. Mas a água de Siloé não. A água de Siloé era um local onde não havia essa busca por um paganismo, por uma idolatria, e durante todas as Sagradas Escrituras ele vai remeter ao Mashiach, né? Então vamos ver Isaías 22:9 também, Isaías 22:9. E vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Aqui, essa cidade de Davi é bem próxima ao tanque de Siloé.
certo? Como Jerusalém, Israel, né, é um lugar desértico, né, eles precisavam fazer fontes. Inclusive, em 2 Reis 20:20, vamos ver 2 Reis. Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Então, Ezequias, né, fala-se que ele fez uma obra arquitetônica, né, muito acima, né, para a época, porque ele escavou no meio da rocha, parece que em torno de agora eu não vou saber ao certo, mas é quilômetros para que essa água jorrasse por baixo, túneis subterrâneos, né? Por causa das invasões que eles sofriam. Então, se os inimigos cercassem Jerusalém, eles teriam água, não faltaria água para eles. Então, por isso ele fez essas escavações. Provavelmente essa do tanque de Siloé foi uma das obras feitas por Ezequias, o rei Ezequias. Então, irmãos, a mensagem é essa. Onde, em que águas, né? Muitas vezes a gente, na pressa, por não aguardar o tempo daquilo que muitas vezes em oração a gente está clamando para o Todo-Poderoso, está pedindo, muitas vezes a gente acaba buscando águas de idolatria, águas de misticismo, águas de adultério espiritual, né? E a gente tem que tomar cuidado porque pode ser que na cabeça daquele paralítico ele não imaginasse que ele estaria pecando fazendo aquilo, né? Ele colocou ali a cura dele prioridade. Ele talvez ele não tenha pensado, mensurado o tamanho do pecado, o tanto que ele estava transgredindo, né, aos mandamentos de Yahweh, estando ali naquela fonte de águas de idolatria, de adultério espiritual. Essa é a mensagem, então, irmãos, para esse dia. Espero que vocês tenham compreendido e que a gente busque sempre essa água viva. Lá no livro de João, me lembrei agora, o livro de João no capítulo 4, que fala da mulher samaritana. Eu vou buscar aqui para não ler tudo, né? Verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe a Yeshua, dá-me de beber. E a mulher disse assim para ele, no verso 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí Yeshua respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Yahweh, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Né? Então ali a mulher estava indo buscar a água no poço de Jacó, né? E ele estava dizendo, né, que ela era só pedir para ele que ele daria águas vivas, água viva para ela, né? Então no verso 13 ele repete, e Yahushua respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A princípio, né, ela compreendeu literalmente, né, que ele iria dar uma água que mataria a sua sede e que ela não precisaria voltar ali nunca mais naquele poço, porque deveria caminhar bastante com um recipiente pesado depois para retornar, né?
Mas quando ele, depois você pode continuar a leitura, quando ele fala para ela chamar o marido, né, que ali realmente ele fala que ele conhecia a vida dela, né, aí ela se deu por conta que realmente ela estava diante de um profeta, né, e ela disse-lhe a mulher, no verso 19, Senhor, vejo que és profeta. Aí ela foi e correu à cidade para comunicar a todos, né, que o Mashiach estava ali naquele poço. O Mashiach está conosco, para todo aquele que quer essa água viva, ele está sempre ao nosso lado, nos proporcionando essa água que nos enche de paz, que nos enche de alegria, que nos enche de saúde, de esperança, né, irmãos? De esperança. Amém? Shalom.